Boa tarde, eu me chamo Vitória e hoje irei apresentar sobre nanopartículas à base de probióticos. O artigo escolhido tem como título Nanopartículas à base de probióticos para a modulação direcionada da microbiota e restauração imunológica na pneumonia bacteriana. Esse artigo ele foi publicado pela revista National Science Review, que apresenta como fator de impacto 20.6. A pneumonia bacteriana ela é uma causa significativa de morbidade e mortalidade infantil em todo o mundo e ela está intimamente relacionada ao desequilíbrio da microbiota pulmonar e a sucessiva desregulação das respostas imunes pulmonares. As estratégias médicas tradicionais para o tratamento de pneumonia elas concentram-se em evitar a colonização bacteriana através do uso de agentes antimicrobianos, que no caso seriam os antibióticos, que são a base para o tratamento de infecções pulmonares, mas o seu uso excessivo ele levou ao aumento de resistência bacteriana. Além disso, eles podem enfraquecer a morte fagocítica das células do sistema imune, inibindo a atividade respiratória e destruindo também o microbioma pulmonar. Dessa forma, existe uma necessidade constante de desenvolver melhores terapias para restaurar a resposta imune e aumentar a resistência do hospedeiro à infecção na pneumonia, tanto na pneumonia bacteriana primária quanto na secundária. Nesse estudo foi projetado uma espécie de nanopartículas que seria apresentando como núcleo, como centro, uma cepa probiótica de Lactobacillus rhamnosus. Além disso, seria microencapsulado por estruturas de quitosana, ácido hialurônico e ononina. Como um dos probióticos vivos mais comuns encontrados no corpo humano, o Lactobacillus ele pode modular a resposta imune em hospedeiros tanto imunocompetentes quanto imunocomprometidos e também resistir a micro-organismos. Porém, ele é uma bactéria microaerófila e facultativamente anaeróbia. A pressão normal de oxigênio no pulmão ele influencia na viabilidade celular de microaerófilos. No caso, a microencapsulação ela é uma estratégia alternativa para prevenir danos aos probióticos. A quitosana é como polímero catiônico, ela é comumente usada em aplicações de administração oral e exibe propriedades mucoadesivas com excelente biocompatibilidade. Além disso, ela pode ser colocada em camadas no lactobacillus por meio de interações eletrostáticas. Também há o ácido hialurônico, que é um biopolímero comumente encontrado na matriz extracelular e tem uma capacidade imunomoduladora, regulando macrófagos e células TCD4. Porém, ele teria uma rápida renovação sob condições oxidativas adversas e a ononina, como um componente isoflavona na medicina tradicional chinesa, que possui propriedades de eliminação de espécies reativas de oxigênio, além de propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E mais importante ainda, a ononina ela pode promover o crescimento de lactobacilos e inibir o crescimento de bactérias patogênicas. A primeira etapa do seguinte estudo se concentrou na síntese dessas três primeiras estruturas, que no caso a primeira que é a SCLR, que seria a primeira etapa onde foi feita a microencapsulação do lactobacillus com a quitosana. Posteriormente, foi feita a adição do ácido hialurônico, que gerou a ASCLR, e por fim, com a adição da ononina, em que foi possível a obtenção da OASCLR, que seria o sistema de nanopartículas otimizados. Após a síntese, foi feita a avaliação de resistência in vitro, onde essas amostras elas foram submetidas a uma exposição em etanol 50%, em hidróxido de sódio para simular um ambiente de elevada alcalinidade, ao ácido clorídrico também para simular um ambiente de elevada acidez e, por fim, elas também foram expostas a agentes antimicrobianos, que no caso seria a penicilina e a streptomicina. Como é ilustrado na figura 1, como foi citado anteriormente, aqui foi feita a síntese do sistema de nanopartículas otimizado. E através da microscopia eletrônica de varredura foi possível observar que não houve alteração na morfologia das células bacterianas, apresentando morfologia de bastonete. Além disso, tanto na SCLR quanto no sistema
otimizado de nanopartículas, é possível observar que eles apresentaram uma coloração mais clara do que apenas na cepa bacteriana, na amostra bacteriana. Geralmente é conhecido que as paredes celulares das bactérias gram-positivas elas têm cargas negativas, que é devido à presença de ácidos teicoicos. A quitosana e o ácido hialurônico eles são polímeros carregados positivamente e negativamente, e para isso foi feita a medição do potencial zeta, que mostrou que os valores sugerem que o processo de formação estava relacionado principalmente à interação eletrostática. Além disso, como é possível ver também na figura E, em que o revestimento quase não influenciou também na viabilidade bacteriana, e também foi feita a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, que é o FTIR, que foi posteriormente utilizado para avaliar se a alnonina estava integrada a esse sistema, onde foi possível observar a presença de picos, que foi em torno de 1643, que irá corresponder ao seu anel benzeno. Após isso, também foi possível obter imagens através da microscopia eletrônica de varredura sobre os sistemas de nanopartículas expostos às condições adversas, e foi também possível observar que não houve alteração da morfologia bacteriana, permanecendo também a formato de bastonete. Além disso, é conhecido que o ácido hialurônico ele pode atingir especificamente um macrófago conhecido como M1 pró-inflamatório, e quando esse sistema otimizado ele foi incubado com macrófagos M0, M1 e M2, foi possível observar que esse sistema ele estava obviamente ligado à superfície do macrófago M1 pró-inflamatório, como é mostrado aqui na figura H, onde é possível visualizar essas estruturas de ligações pela coloração azul e também com a coloração vermelha. Os resultados eles confirmam que o sistema de nanopartículas ele pode atingir esse macrófago através da interação CD44 ácido hialurônico. Porém, o ácido hialurônico ele pode ser degradado pela hialuronidase para produzir a N-acetilglucosamina. O teor de N-acetilglucosamina ele foi ainda monitorado para avaliar se a alnonina poderia proteger o ácido hialurônico dessa enzima, como é mostrado na figura I. O conteúdo de N-acetilglucosamina no grupo de nanopartículas otimizados ele foi obviamente inferior do que em relação no grupo de ácido hialurônico puro, sugerindo que a adição da alnonina ela aumenta a capacidade de resistência do sistema contra a degradação da enzima hialuronidase. Além disso, a condição da pneumonia primária ela é de um ambiente oxidativo severo, e para isso foi utilizado um reagente chamado de azobis-amidinopropano, que é conhecido como AAPH, que é um composto azosolúvel em água e é amplamente utilizado como gerador de radical peróxido. A capacidade de eliminação dessas espécies reativas de oxigênio a partir do sistema de nanopartículas ela foi medida através de uma sonda fluorescente chamada de diacetato de cloro de hidrofluoroceína, que é chamada de DCFHDA, que ela é amplamente utilizada para medir diretamente o conteúdo dessas espécies reativas. O DCFHDA ele seria oxidado pela diclorofuroceína, que é chamada de DCF, quando este fosse exposto a essas espécies reativas de oxigênio, e o sinal de fluorescência ele seria aumentado. Como é possível ver na figura J, a intensidade de fluorescência do DCF no grupo de nanopartículas ele foi obviamente menor do que no grupo de PBS, sugerindo que o sistema de nanopartículas ele tinha uma capacidade de eliminação dessas espécies reativas de oxigênio. Ainda para caracterizar a viabilidade das células, foi utilizado uma célula chamada de RAW, que foi medida utilizando um brometo de dimetiltiazol difeniltetrazólico, e foi feito um ensaio e tratamento também tanto em PBS quanto no sistema de nanopartículas, tanto na presença quanto na ausência de peróxido de hidrogênio.
Em comparação com a viabilidade celular no grupo de controle negativo e no grupo de nanopartículas, que foi significativa, a viabilidade celular foi significativamente melhorada, demonstrando que esse sistema ele consegue proteger essas células das espécies reativas de oxigênio, como é mostrado na figura K. A viabilidade celular ela foi analisada através de um ensaio de lactato de desidrogenase, chamado LDH, e esse LDH ele seria rapidamente libertado no meio de cultura celular após danos na membrana, pelo que o conteúdo de libertação de LDH estava relacionado com a citotoxicidade celular. Várias células foram utilizadas, tanto macrófagas, osteoblásticas, fibroblásticas, células epiteliais e 2 tipos de células epiteliais, que foram escolhidas para investigar a citotoxicidade celular, tanto apenas da cepa probiótica, e quanto também do sistema de nanopartículas completo. Comparando esses grupos com o PBS, a porcentagem de liberação de LDH no grupo de nanopartículas ele foi menor para que todas as células, em torno até de 24 horas. Tanto da figura A até a figura E, é possível observar que os resultados eles sugerem que esse sistema de nanopartículas eles têm uma excelente biocompatibilidade para essas células. Além disso, as células epiteliais elas foram escolhidas também para avaliar a capacidade antiviral desse sistema contra o vírus influenza H1N1. A actina intracelular e o núcleo celular eles foram corados usando a faloidina, que é marcada com corante vermelho, e o outro que é marcado com corante azul, como é possível ver na figura 3F. Quanto às células do grupo PBS positivo e do sistema de partículas, essas células apresentaram morfologias espalhadas e, em contraste, as células do grupo negativo exibiram morfologias encolhidas. O resultado indicou que o sistema de nanopartícula ele protege com sucesso essas células epiteliais do ataque do vírus H1N1. Por um lado, a proteína do capsídeo viral ela poderia ser alterada pelo pH ácido, que é causado pelo lactobacillus, o que impediria a sua adesão celular. Além disso, a bacteriocina e o peróxido de hidrogênio, também secretados pelas cepas probióticas, elas poderiam inibir a replicação viral e impedir que o vírus parasite outras células hospedeiras. Os macrófagos eles também podem funcionar na imunidade inata e adaptativa, e os macrófagos M1 pró-inflamatórios eles causariam efeitos colaterais graves ao pulmão devido à tempestade de citocinas da pneumonia. As nanopartículas elas exibiram atividade significativa de eliminação das espécies reativas de oxigênio a partir dos dados acima, o que levou à pergunta se esse sistema poderia regular a resposta inflamatória dos macrófagos. Para isso foram utilizadas células macrófagas que foram incubadas tanto no PBS quanto no sistema de nanopartículas, e a morfologia celular ela foi observada e foi possível também observar que esses macrófagos tratados com PBS eles apresentaram uma morfologia arredondada e, em contraste, as células do grupo de lactobacillus apresentavam filopódios curtos, que estava relacionado diretamente ao comportamento de fagocitose do macrófago em relação à bactéria. Enquanto isso, as células do grupo do sistema de nanopartículas, elas apresentaram morfologias fusiformes que indicariam que os macrófagos tinham um potencial para diferenciar em macrófagos anti-inflamatórios do tipo M2, revelando que esse sistema ele poderia escapar do ataque imunológico através desse invólucro de quitosano e ácido hialurônico e ser efetivamente eliminado após a perda do encapsulamento. Além disso, foi feito o teste também de atividade antimicrobiana, onde o núcleo do sistema de nanopartículas, que no caso seria o lactobacillus, ele apresenta uma função inata de competir com vários patógenos. E essa cepa probiótica ela pode inibir o crescimento de patógenos pela secreção tanto de substâncias antibacterianas e ácidos orgânicos, ou competindo por recursos e espaços. Por outro lado, a alnonina ela poderia aumentar o crescimento do lactobacillus, mas também inibir o crescimento de patógenos. Para esse teste foram utilizadas cepas de Proteusbacillus vulgaris, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus gram positivo
gram-positiva resistente à meticilina, Escherichia coli e a Escherichia coli multiresistente, que são patógenos responsáveis pela maioria das infecções, incluindo infecções pulmonares. Os números de bactérias patogênicas e do sistema de nanopartículas, eles são exibidos nessa imagem da letra A à letra F, e foi possível observar que após a cultura dessas cepas bacterianas citadas anteriormente, com as diferentes concentrações desses sistemas de nanopartículas, ele exibiu uma eficiência antibacteriana significativa contra todas essas cepas que foram mencionadas, em uma concentração de 10⁹ unidades formadoras de colônia por ml. Já em concentrações inferiores, eles exibiram fracas eficiências de eliminação das bactérias. Estes dados demonstram que a eficiência antibacteriana dele está positivamente relacionada com a quantidade de lactobacilos e também com a quantidade de lactobacilos. O conteúdo de ácido lático também ele foi analisado e é representado na figura K, onde foi feito o conteúdo de ácido lático tanto do grupo de nanopartículas e do controle, e obviamente foi maior no controle, sugerindo que o ácido lático ele foi produzido durante o processo de cultivo dos lactobacilos, que poderiam produzi-lo através de metabolismo de carboidratos e o ácido orgânico, que poderiam diminuir o pH do ambiente in situ, afetando dessa forma o crescimento e desenvolvimento de patógenos. Para testar se o microbioma pulmonar ele foi alterado após o tratamento, os ratos foram submetidos a uma infecção por Staphylococcus aureus para causar uma pneumonia primária. O esboço experimental dessa pneumonia ela é demonstrado na figura A. E, resumidamente, os camundongos eles foram infectados com Staphylococcus aureus, usando um gotejamento de intubação nasal, e os camundongos foram tratados com PBS e com um sistema de nanopartículas, através de inalação não invasiva de aerosol. Posteriormente, análise de exames de sangue de rotina seriam realizados, e o sequenciamento do gene 16S do RNA ribossomal foi feito. Como é mostrado na figura B, os níveis de glóbulos brancos leucócitos, no caso, do grupo PBS, eles foram maiores do que aqueles do grupo de nanopartículas, sugerindo que ela teve um grande efeito no tratamento da pneumonia primária. Evidências emergentes sugerem também que esses probióticos poderiam modular o microbioma gastrointestinal e o intestino interagiria com o pulmão através de um eixo intestino-pulmão. Assim, isso levou à pergunta de que se esse sistema ele poderia modular a microbiota pulmonar em camundongos. Então, foi realizado o sequenciamento do gene 16S RNA ribossomal para ser usado para analisar a diversidade de bactérias em níveis de espécies e cepas. Os tecidos pulmonares dos grupos, tanto PBS quanto dos nanopartículas, foram coletados e foram analisados usando o sequenciamento do 16S para a obtenção desses dados sobre a microbiota pulmonar, e os dados que foram obtidos, eles indicaram que o tratamento melhorou significativamente a riqueza bacteriana e a diversidade no pulmão em comparação com o tratamento PBS. Além disso, um diagrama de mapa de calor ele foi usado para exibir a diferença nas espécies bacterianas entre tanto o grupo PBS quanto nanopartículas, e após a comparação, o grupo de nanopartículas diminuiu o conteúdo de bactérias patogênicas, incluindo Staphylococcus, Acinetobacter, Rodenibacteria e Streptococcus, e aumentou o conteúdo de bactérias potencialmente probióticas, como Lactobacillus, o Bacillus ruminococcus e Butyriococcus. Além disso, aumentou também o conteúdo de bactérias comensais, incluindo a Dorea, Colicella, Rhodococcus e a Bifidobacterium, como é demonstrado na figura 5F. O resultado também revelou que esse sistema poderia modular a microbiota pulmonar, inibindo o crescimento de bactérias patogênicas e melhorando o crescimento de bactérias probióticas e bactérias comensais, o que mostrou ainda algumas diferenças entre os dois grupos, sugerindo que o tratamento com as nanopartículas poderia modular a diversidade do microbioma, como é possível visualizar na figura G. Ainda foi analisado também
se esse sistema poderia regular a resposta inflamatória superativada na pneumonia bacteriana primária. Primeira foi feita a concentração de interleucina 10 e fator de necrose tumoral alfa no soro, através do teste de ELISA, e a proporção entre esses grupos no grupo de nanopartículas foi maior do que no grupo PBS, indicando que o tratamento ele poderia aliviar a resposta inflamatória superativada. Além disso, foram feitas bioquímica do sangue, confirmando ainda que as nanopartículas causaram apenas danos ao fígado e aos rins, e esses dados sugeriram que as nanopartículas tinham tremendo potencial terapêutico contra a pneumonia primária imunocompetente causada por Staphylococcus aureus. O modelo de infecção dupla ele foi usado para imitar a pneumonia secundária, para testar se essas nanopartículas elas poderiam alterar o estado de baixa capacidade fagocítica em macrófagos na pneumonia secundária. Os camundongos eles foram tratados com a pneumonia primária e depois foram deixados em recuperação em torno de 28 dias e posteriormente foram infectados novamente por Staphylococcus aureus para causar uma pneumonia secundária. A eficiência antibacteriana dessas nanopartículas em vivo ela é mostrada na figura B, onde é comparado com o grupo PBS a sua eficiência, que foi de aproximadamente 98%, sugerindo que esse sistema tinha uma grande capacidade antibacteriana contra o Staphylococcus aureus em vivo. Além disso, a análise dos exames de sangue de rotina foi realizada posteriormente para caracterizar se ela teve esforços de tratamento na segunda pneumonia, e os valores de leucócitos no grupo de nanopartículas foram inferiores em relação ao grupo PBS, sugerindo que teve grandes efeitos no tratamento da pneumonia secundária. Os dados eles indicaram que as nanopartículas elas poderiam efetivamente eliminar bactérias, recuperar a atividade fagocítica e minimizar as respostas inflamatórias à pneumonia bacteriana secundária. Para ajudar ainda mais a toxicidade biológica dessas nanopartículas para camundongos, no segundo modelo de pneumonia bacteriana, os principais órgãos, que no caso seria o coração, fígado, baço, pulmão e rim, tanto do grupo PBS quanto do grupo de nanopartículas, foram coletados e foi realizada a coloração de hematoxilina e eosina, como é demonstrado na figura suplementar número 1. Quanto ao grupo PBS, o tecido pulmonar apresentava células inflamatórias e também fibrina, que é representado pela seta vermelha, sugerindo que o Staphylococcus aureus teve efeitos adversos no pulmão dos camundongos. Em contraste, as imagens da coloração no grupo de nanopartículas não revelaram danos teciduais significativos e efeitos adversos, demonstrando que não apresentou toxicidade para os principais órgãos, e finalmente a toxicidade deles para rim e fígado foi ainda detectada medindo os níveis de fosfatase alcalina, alanina transferase, nitrogênio ureico sanguíneo, glicose, bilirrubina total e triglicérides, e outras proteínas também presentes no soro, tanto nos camundongos tratados com nanopartículas quanto no PBS. Como é mostrado na figura 2, os níveis desses componentes, eles não foram alterados na sistema de nanopartículas em comparação com o grupo que não foi tratado. O resultado ainda indicou que esse sistema ele apresenta uma excelente biocompatibilidade, tanto em camundongos em recuperação de pneumonia bacteriana primária, e também teve um tremendo efeito terapêutico contra a pneumonia secundária imunocomprometida causada por Staphylococcus aureus. Em resumo, essas nanopartículas elas estavam centradas em restaurar a imunidade do hospedeiro em vez de prevenir a colonização bacteriana. Além disso, ela poderia regular o estrado pró-inflamatório e modular o equilíbrio do microbioma pulmonar na pneumonia bacteriana primária e também aumentar a capacidade fagocítica dos macrófagos para melhorar a resposta imune inata à pneumonia bacteriana secundária. A estratégia também é fornecer uma plataforma promissora para o tratamento de outras doenças, além da pneumonia bacteriana. Esse sistema de nanopartícula ele poderia escapar do ataque imunológico através de um invólucro que seria da quitosana, ácido hialurônico ou nonina, e ser efetivamente transparente após a perda do encapsulamento, garantindo praticamente sua tradução clínica. A combinação de probióticos e biomateriais não só pode aumentar a absorção dos probióticos, mas também compensar a falta de materiais biológicos. Além disso, eu gostaria de
fazer uma crítica, um comentário em relação ao artigo em que eu senti uma carência na metodologia, onde a metodologia dele foi muito curta, simples, onde só apenas apresentou a síntese e a resistência in vitro dessas estruturas, deixando um pouco de lado e apenas descrevendo o restante do processo nos resultados. E é isso, muito obrigada.